O setor público está a ir além da resposta e da recuperação dos impactos da pandemia e está a alavancar as capacidades digitais para dar uma resposta proativa às necessidades dos cidadãos e das empresas. Tecnologias como automação, processamento inteligente de dados, privacidade, segurança, cloud e inteligência artificial permitirão que o setor público se torne digitalmente resiliente e aumente a sua capacidade de comunicar e chegar em escala aos cidadãos e empresas de forma proativa e inclusiva, implemente novas medidas de cibersegurança, atualize, adicione e amplie serviços rapidamente, forme funcionários em novas ferramentas, regras e processos e, por último, reutilize de forma governada a informação já existente na administração pública. No painel IDC Future of Public Sector, ir-se-ão abordar alguns dos aspectos que mais contribuem para potenciar a eficácia das políticas públicas, bem como a eficiência das operações do setor público. Quanto é que o digital pode ajudar a incrementar a eficácia das políticas públicas e a eficiência das respectivas operações? Este é o painel Powered by Devoteam, que será moderado por Nuno Silva Carvalho, Associated Partner, IDC Consulting e Partner, Zertif Consulting. Boa tarde a todos. Já fui anunciado, Nuno Carvalho, da IDC, Zertif Consulting. Cabe-me aqui a honra de moderar um painel sobre o futuro do setor público. É uma das áreas das muitas de research da IDC e, sem perder mais tempo, eu iria chamar os elementos do painel que começaria por anunciar. Começava por João Dias, Presidente da AMA, a Agência para a Modernização Administrativa. Desculpem lá, venha passo de caracol, parti a perna. João. É a primeira semana sem canadianas. João, venha, toma o tempo que for necessário. Bem-vindo. Na segunda. Agora chamava César Pestana, Presidente do Conselho Diretivo da ESPAP. Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde. Eu não parti nada ainda. Vamos ver esta parte. A seguir ali ao João. Obrigado. Sofia Carvalho, vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social. Bem-vinda. Obrigada, Nuno. A seguir ao César. E, por último, Joyce Fernandes, Vice-Presidente do Setor Público da Devoteam. Viva. Bem-vindo. Falei. Obrigado. Muito bem. Então, eu acho que com um painel com esta qualidade, cabe-me apenas a função de passar a bola, porque o tema é riquíssimo e temos certamente temos que aproveitar ao máximo o tempo que temos disponível. Começava aqui já à minha direita pelo João Dias e aqui preparando o painel, aqui com uma pequena reflexão provocativa, olhando para a AMA, e a AMA já é uma instituição digamos, antiga, não é? Pronto, mas é atípica, no fundo, até mesmo olhando para o setor privado, no sentido que é uma organização que foi criada com uma função transversal, não é? E muitas vezes os nossos clientes do setor privado interrogam-se muito, por exemplo, como é que devem governar a transformação digital. E tem sempre muitas dúvidas e é um bocadinho contra natura à cultura organizacional, porque tem tendência a tentar encontrar um organismo, digamos, vertical para colocar estas competências e é sempre difícil criar, digamos, uma estrutura que possa ter esta função transversal. A administração pública portuguesa, pelos vistos, em boa hora teve essa visão, essa capacidade e a AMA tem tido uma missão muito relevante, transformadora da administração pública, que julgo que neste momento também está no meio de um novo ciclo, não é? E de transformação, de integração dos serviços, digamos, de reconcebê-los, de apoiar, no fundo, também a disponibilização dos serviços, principalmente os digitais. Era por aí que eu começava, que era, João, podia-nos apresentar aqui à audiência quais são
digamos, as linhas orientadoras daquilo que vai acontecer nos próximos tempos e que certamente já está em curso, que será patrocinado pela AMA. Muito bem. Então, antes de mais, boa tarde. Agradecer à EDC, o evento, o convite. Eu cheguei à AMA há relativamente pouco tempo, tomei posse a 1 de setembro, de modo que tem sido assim umas semanas e uns dias longos, imersivos, a conhecer a casa. Temos reunido com todas as pessoas, temos feito questão de ouvir cada colaborador. Todas as pessoas tiveram a oportunidade de ser ouvidas, já andámos no terreno a ver lojas, de modo que acho que esta altura do campeonato, e tendo em conta todo o trabalho que tinha sendo feito, já consigo mais ou menos estruturar aqui um pensamento. E de facto a AMA tem essa posição singular de ser esta entidade de chapéu, coordenadora, transversal, orientadora para toda a administração pública. E em boa hora foi criada, formalmente em 2007, se bem que já tem uma história nas suas origens que remonta um pouco mais atrás. Desde essa altura o foco tem sido muito em conseguir fazer este papel de racionalização, primeiro com o PGTIC, do Plano Global Estratégico para a racionalização e redução das despesas TIC, muito para dar alguma racionalidade aos gastos que o Estado e as várias administrações estavam a fazer para se modernizar e se tornar mais eficientes. Mas depois houve um salto ali por 2012 com a criação do CETIC, do Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação, que de facto depende diretamente do Primeiro-Ministro e agora do nosso Secretário de Estado direto, o Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, que por sua vez está no gabinete do Primeiro-Ministro, e que coordena um grupo que tem um comitê mais pequenino, técnico, direção técnica, mas depois tem um conjunto de representantes ministeriais e aí a ideia é conseguir fazer um alinhamento estratégico dos grandes princípios de transformação digital da administração pública, onde se desenhou uma estratégia há 5 anos, 21, 26, mas depois tem programas de ação a 3 anos com metas muito quantificadas e com ações objetivas para conseguir que toda a administração pública, de uma forma mais ou menos coerente, se vá alinhando e caminhando no sentido da sua modernização, transformação digital, não só ser mais eficiente ela própria na forma de funcionar, nas suas, entre aspas, máquinas internas, mas também para prestar cada vez um melhor serviço ao cidadão e à empresa. E aí a AMA, para além deste papel de coordenador, deste CETIC, participante e coordenador, tem depois todo um trabalho que tem vindo a fazer de construção de um conjunto de ferramentas, digamos assim, de peças tecnológicas. Na casa há um nome que nós costumamos usar, que é os building blocks, para garantir que há racionalidade, que há coerência, que há harmonização, digamos, na forma como os vários serviços prestam o serviço ao cidadão e à empresa, e em particular no que toca ao digital. E por isso a AMA tem eu gosto de lhe chamar este toolkit, porque na verdade não faz sentido que no mesmo Estado, ainda que em diferentes casas, e estão aqui algumas casas, haja várias formas do cidadão se autenticar e ter acesso aos serviços. Se calhar faz sentido haver uma, e faz sentido haver, depois no cartão do cidadão, a chave móvel digital, e que agora vamos evoluir para a biometria, que vai permitir todo um mundo de novos serviços. Se calhar faz sentido que haja uma única plataforma de integração e de interoperabilidade em toda a administração, que nos permita comunicar entre nós para depois, no fim último, prestarmos o melhor serviço ao cidadão e à empresa. Se calhar faz sentido que haja só uma ferramenta de pagamentos, de mensagens, de notificações eletrónicas oficiais, um livro eletrónico de reclamações. Ou seja, há aqui um conjunto de peças que acho que todos acreditamos, e é fácil de explicar, que faça sentido que sejam transversais, uniformes, adotadas por toda a administração, porque isto permite não só um conjunto de racionalização de custos, não está cada um a comprar por si, e depois, ainda mais grave, comprarem soluções que depois são difíceis de comunicar e de trabalhar em conjunto. E por isso esta é toda uma área que a AMA tem trabalhado. Mais recentemente ainda, para além de todo este back-end e todas estas peças tecnológicas para os vários serviços poderem então criar os seus serviços online com esta coerência e com esta racionalização de custos, houve também um trabalho que se fez um bocadinho de tentar uniformizar a experiência
para o cidadão que vai ao site da entidade A, da entidade B, da entidade C, que haja ali toda uma user experience, que haja ali todo um look and feel, que siga mais ou menos um conjunto de princípios, porque, na verdade, nós vemos a administração como diferentes divisões de uma mesma casa. E esta mesma casa é a administração pública portuguesa. E, por isso, todo este trabalho, não só estratégico, muito no CETIC, como fornecer e ajudar e dar essas ferramentas, estes blocos, a todas as entidades da administração com máxima eficácia e coerência. Como também tornar a experiência o mais uniforme possível, tem sido toda uma linha da ação da AMA. E depois, na base de tudo isto, lá está a simplificação dos serviços, não é? Que todos conhecemos pelo nome de marca Simplex. Porque, na verdade, temos que racionalizar e simplificar e agilizar e, mais do que digitalizar, fazer a reengenharia de um conjunto de serviços para que possam ser prestados digital first, mas com uma experiência muito fluida. Mas, se calhar, antes ainda, num passo prévio, se calhar podemos eliminar atos, processos, passos que não são necessários ou atividades que não são mandatórias. E, desta forma, desburocratizar, cortando pela raiz o que não precisa de ser feito e depois, então, com estas ferramentas mais de back-end e de front-end, dar esta coerência e esta harmonia à administração pública para que cada serviço possa prestar diretamente ao cidadão e à empresa os serviços da sua entidade, mas com uma coerência que permita ao utilizador final perceber que está perante uma mesma casa, que é a administração pública portuguesa e que a experiência é mais ou menos a mesma. Eu, se calhar, para não me alongar mais, há depois um outro nível que gostava de falar a seguir, que é depois o atendimento. Sim. Porque, no fundo, nós fazemos este trabalho integrador, harmonizador com toda a administração, mas depois também temos aqui um papel de integrador do serviço ao cidadão, que é todo o atendimento, e isso também é um mundo de, digamos, de desenvolvimento que estamos a fazer e estamos a querer implementar toda uma nova visão, mas se calhar falam numa segunda ronda para não me alongar muito, está bem? Fica prometido na segunda volta. Obrigado. Falamos, João, desafios não faltam, parabéns pelas novas funções, não lhe desejo sorte, porque a sorte... Não, ele veio à letra, partir a perna, eu parti a perna antes de entrar, ele veio mesmo à letra, o dito. Se o impacto do trabalho da AMA é diretamente visível pelo cidadão, pela empresa, até pelo tipo de intervenção que faz, que, em certa maneira, também é profunda, mas tem uma visibilidade logo muito imediata, é a SPAP como unidade de serviços partilhados, tem, a priori, mais o trabalho da retaguarda, mas menos, provavelmente, visível pelo cidadão e pela empresa, mas igualmente importante, quer seja pelas funções que executa, como também, e queria salientar isso, como também uma entidade muito importante para experimentar a transformação digital. Aquilo que for feito na SPAP e aquilo que lá correr bem, provavelmente também facilitará, digamos, a sua adoção por outros organismos que terão mais dificuldade, se calhar, em fazer determinado tipo de projetos. E julgo que também, por causa disso, é que a SPAP tem um papel importante na governança da transformação digital da administração pública, e nesse sentido e nesse papel e com essa importância perguntava ao César, nomeadamente na área do setor das compras públicas e do parque de veículos de Estado, o que é que está aí em curso e o que é que está pensado para a transformação dessa área? Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite da IDC e a organização do evento, que é sempre uma referência nesta área no nosso país, e depois agradecer também estar aqui presente com os colegas de painel, que é sempre um gosto e um prazer grande. E dividir a minha intervenção em dois ou três temas. Por um lado, efetivamente, a SPAP trabalha esta componente interna da administração pública, e se calhar somos a parte mais negra da administração pública, que é aquela menos visível da administração pública. Mas fazemos isso tentando sempre contribuir também para a simplificação. E por esta via chegamos ao cidadão e às empresas através da melhoria dos processos que conseguimos disponibilizar às entidades públicas. E diria que nós temos intervenções em 3 níveis principais. Primeiro, na prestação dos serviços que nós disponibilizamos às entidades públicas. Qualquer coisa que fazemos numa área de contratação pública, por exemplo, pode ter um impacto imediato em mais de 2.400 entidades públicas. E isto é muito significativo.
Há um local, um sítio onde nós podemos alterar processos, simplificando, otimizando, automatizando, que tem um impacto imediato num conjunto muito alargado de entidades. Ou, por exemplo, trabalhando na área dos serviços financeiros, impactando 500 entidades públicas logo, ou trabalhando na área dos recursos humanos, impactando 200 entidades públicas, e, portanto, nós somos um pouco um nó central desta disponibilização de serviços. E, portanto, é muito crítico que estes processos sejam otimizados, modernizados, e cuja a intervenção possa disponibilizar rapidamente melhorias de back-office que depois se reflitam na forma como as entidades projetam o desenvolvimento da sua missão e os seus próprios processos nos cidadãos e nas empresas. E, desse ponto de vista, a grande oportunidade que temos hoje tem que ver com os investimentos associados ao PRR. E, portanto, muito daquilo que nós temos de inovação prevista no âmbito dos serviços que disponibilizamos passam pelo investimento de PRR que estamos a desenvolver nas diversas áreas. E aí a intervenção é muito transversal. Portanto, temos melhorias a acontecer nas compras públicas e nas compras públicas em particular nós vamos intervir quer na modernização dos sistemas de informação das compras e também na modernização dos sistemas de informação associados à gestão dos veículos do Estado. Para quem não sabe, a ESPAP faz uma gestão também centralizada de mais de 25 mil veículos que são a frota da Administração Central e, portanto, tudo o que conseguirmos fazer aí tem um impacto significativo na redução de custos. Mas antes de fazer isto, temos que pensar e refletir sobre quais são os processos que queremos automatizar e modernizar. E, portanto, a nossa lógica não é de digitalizar aquilo que hoje fazemos, aumentando muitas vezes um processo ou repetindo muitas vezes uma tarefa que, efetivamente, eventualmente, pode nem ser necessária de executar. E, portanto, temos também um projeto de reforma das compras públicas, no sentido de identificar o que é que são melhorias de processos a estabelecer, identificando atividades de baixo ou reduzido valor que podem ser substituídas ou simplesmente eliminadas, de preferência, e também daqui sugerir um conjunto de alterações que podem até ter impacto legislativo e que podem levar a que façamos propostas, recomendações para que isso venha a ser incorporado, porque muitas vezes também aquilo que fazemos depende do quadro legal em que trabalhamos. E, portanto, muitas das coisas que... Enfim, eu vi o orador anterior mostrar os gráficos da contratação pública e falar da complexidade e da burocracia da contratação pública, pois, mas muitas daquelas restrições são dados de enquadramento legal que obedecem também eles a restrições que são exigências da sociedade, como a exigência da transparência, a exigência da publicidade dos procedimentos, a exigência do cumprimento de prazos, da existência de prazos para poderem existir reclamações. Portanto, muitas vezes o processo é complexo porque nós também queremos incorporar políticas públicas no processo que geram complexidade. Portanto, este é o primeiro ponto. Bem, o segundo ponto tem que ver com os próprios processos de disponibilização de ferramentas para a implementação de modelos contratuais que permitam às entidades públicas usar isso. Falar dos célebres acordos-quadro ou da disponibilização de peças e de contratuais que permitam acelerar o processo de contratação. Também temos trabalhado muito nessa área. Temos vários acordos-quadro implementados e outros em implementação. E no caso, em situações em que não temos acordos-quadro, temos recomendações de formas de contratação sobre algumas áreas, por exemplo, da questão da cloud, ou no caso do acordo-quadro de consultoria tecnológica, ou nos acordos-quadro de telecomunicações, ou naquilo que estamos a trabalhar neste momento nos equipamentos informáticos, onde disponibilizamos ferramentas para que depois as entidades possam elas utilizar. Finalmente, a colaboração que fazemos no âmbito das comissões de acompanhamento e de reflexão nos grupos de tecnologia, onde fazemos parte, com muito gosto, também do Comitê de Tecnologia, e onde, porque somos uma entidade que trabalha muito a componente transacional, incorporamos todos estes estándares. Para nós faz-nos todo o sentido que as referências de estándares tecnológicos referidas pelo João sejam incorporadas nas ferramentas que nós vamos disponibilizar depois às milhares de entidades públicas que utilizam. Somos um bom ponto, um bom veículo para formar e contribuir para essa standardização. Exato. E também, obviamente, pronto, como disse exatamente,
na estratégia, que é obviamente delicada, ou pelo menos tem que ser equilibrada, e dentro, digamos, de um compliance mais rigoroso do Go-to-Cloud, Sim. obviamente a ESPAP para além de ter tido um papel que sei que teve na definição é também uma entidade que poderá ir até quase à frente ou dar os primeiros passos nisso, Sim. porque tem conteúdos significativos e de configurações múltiplas, não é? Sim, Portanto, esse é o tema da ESPAP enquanto utilizadora e demonstradora exato. de soluções que possam elas ser incorporadas na sua prestação de serviço e, portanto, escalando rapidamente para todas as entidades públicas que a queiram utilizar, ou, em algumas situações, automatizando aqueles que são os processos que dão suporte a muitos. Nós temos exemplos de robotização em sistemas internos, de gestão de equipamentos, infraestruturas, storage, cujas as entidades que são utilizadoras dos nossos serviços nem se apercebem que estão a utilizar sistemas robotizados, mas que eles estão lá a fazer e a otimizar e a reduzir a estrutura de custos. Com uma ressalva, não é só o custo, mas também a garantia do cumprimento dos níveis de serviço que nós temos que estabelecer com as nossas entidades clientes. Ou seja, eu inclusivamente, prefiro falar de valor, no sentido em que o custo é uma parcela deste valor, porque o contributo que nós damos para o desenvolvimento dos serviços das entidades pode acrescentar, e acrescenta muitas vezes, funcionalidades que elas não tinham, mas que são disponibilizadas por este sistema central. Muito bem. Então, acabámos de ouvir, digamos, duas entidades especiais, no sentido que são transversais, não é? Uma eventualmente mais no front-end, outra mais no back-end, e agora vamos falar a um pilar do Estado, a Segurança Social, portanto aqui uma unidade, aqui falando um jargon mais de business, uma unidade de negócio do Estado, relevantíssima, complexa, importantíssima, obviamente, e com o qual os cidadãos e as empresas têm um relacionamento complexo, não é? Porque têm muitos pontos de contacto, não é? E onde, obviamente, sei que vamos na próxima ronda falar, se calhar, também de uma perspectiva mais transversal, mas onde será interessante ouvir o que é que está a ser feito para promover uma plataforma mais omnicanal que integre os múltiplos canais de relacionamento com o cidadão e com as empresas e dar uma experiência uniforme. E era isso que o desafio que lançava a Sofia para esta primeira ronda. Obrigada, Nuno. Sim. Obrigada, Nuno, e obrigada e agradeço também à IDC, naturalmente a organização do evento e este convite também para a Segurança Social. É sempre uma oportunidade para podermos partilhar aquilo que estamos a fazer, mas sobretudo também para ouvirmos o que é que os colegas das outras áreas governativas estão a desenvolver e também como é que podemos colaborar, porque, como o Nuno disse, temos aqui duas entidades que são aqui fortes parceiros para tudo aquilo que acontece nas áreas governativas mais silos, chamemos-lhe assim, como é a Segurança Social. Eu agradeço também particularmente aqui o tema e o mote que o Nuno lançou, que é um tema que para nós é bastante relevante naquilo que significa a eficácia da implementação das políticas públicas, que é o tema do relacionamento que se quer omnicanal, do relacionamento que se quer transversal com os cidadãos e com as empresas, e onde a Segurança Social está a fazer um investimento particularmente interessante, não só financeiro. Contextualizar aqui um bocadinho o que se está a fazer em termos de modelo de relacionamento, que se enquadra não só naquilo que o Nuno aqui lançou sobre uma plataforma omnicanal, mas começar por contextualizar em termos de modelo de relacionamento aquilo que é o âmbito mais alargado do que se está a perspectivar. E o que acontece é que, para nós termos toda uma organização e uma boa aplicação daquilo que são os investimentos também que vamos fazer, e nomeadamente no âmbito do PRR, e no âmbito daquilo que são os 200 milhões de euros que cabem à Segurança Social do roteiro da Administração Pública, o que era importante para nós também e para outras áreas era fazermos um plano e desenharmos um plano de transformação digital que suportasse todas estas medidas de transformação, entre elas o próprio modelo de relacionamento, programa esse que é designado o CLIC, e que está vocacionado naturalmente para os temas que passam pela tecnologia, pela informação, pela inovação e, sobretudo, pela interoperabilidade e pela colaboração com as outras áreas e que são fundamentais para a boa implementação deste novo modelo de relacionamento. E é um modelo que está muito presente naquilo que são sobretudo dois dos três eixos do CLIC. Desde logo o primeiro eixo, que é uma segurança social mais próxima,
sobretudo naquilo que são os subeixos da agilização das prestações, portanto, aquilo que é a nossa principal atividade core, que é o reconhecimento dos direitos e a agilização da atribuição das prestações, para além da arrecadação contributiva, mas que tem aqui um papel essencial no âmbito da automação, da automatização e da agilização. Neste eixo estão previstas um conjunto de medidas que são fundamentais, mas que, sobretudo, marcam uma viragem naquilo que é o modelo de relacionamento da Segurança Social com aqueles a quem se dirige, porque se quer, e é suportado num princípio de automatismo e de reconhecimento imediato daquilo que são os direitos. Eu, se estou para ter uma criança e se posso receber automaticamente aquilo que é um abono de família pré-natal, recebendo essa informação, a Segurança Social recebendo essa informação diretamente da área governativa da saúde, ou outras prestações no âmbito dos riscos profissionais e que também podem ser automaticamente atribuídas a partir daquilo que é a informação desta área governativa da saúde, ou, por exemplo, a partir da informação que se recebe automaticamente da área governativa da Justiça, quando nasce uma criança e que pode ser transmitida automaticamente para a Segurança Social. Estas atribuições das prestações, neste caso, agora falando do abono de família, quando nasce a criança, podem ser automatizadas, podem ser imediatizadas, e tudo isto diz respeito a um modelo de relacionamento, a uma nova forma de relacionamento em que, com base na informação que a administração já dispõe e fazendo uso das plataformas de interoperabilidade, como aqui também já foi falado, onde alguns destes serviços até já estão disponíveis para ser consumidos com alguma desta informação, nós podemos e devemos tomar aqui assim uma ação mais independente da ação dos cidadãos naquilo que são as suas necessidades. E depois temos também aqui um segundo eixo com um papel fundamental naquilo que é um novo modelo de relacionamento e que tem a ver com uma segurança social mais digital e inovadora, o segundo eixo do CLIC, e que tem num subeixo de relacionamento inteligente uma iniciativa que é absolutamente fundamental e transformadora, que é justamente da criação de um integrador, de um integrador omnicanal daquilo que é a relação com aqueles que servimos, cidadãos e empresas, e que nos pode ajudar a tornar toda a gestão deste processo mais eficiente. Termos uma plataforma que nos dê uma visão 360 deste relacionamento e que nos junte aquilo que são grandes números, porque na Segurança Social tudo são grandes números em nível de atendimento e de relacionamento. Nós temos por ano, temos mais de 8 milhões de atendimentos presenciais, mais de 3 milhões de atendimentos telefónicos. Em tempo de Covid chegámos aos 5 milhões de atendimentos telefónicos. Temos milhares de atendimentos por e-mail. E alguns deles, enfim, que acabam por estar em caixas de e-mail, que acabam por não estar nestes grandes números. Isto tudo para além daquilo que são as dezenas de milhões de transações no portal da Segurança Social e que não deixam de ser também atendimentos, são serviços que também devem alimentar esta informação, que deve ser cruzada dos vários tipos de atendimento, das várias relações e do histórico de relacionamento, para que tenhamos efetivamente esta visão 360 e se possa transformar aquilo que é um relacionamento por termos uma informação mais completa. E para finalizar também aquilo que é este tema, isto não estamos só a falar de uma eficiência em termos de gestão de números, estamos também a falar de um potencial de otimização daquilo que são ferramentas de inteligência, porque se pensarem, se nós temos toda esta informação integrada, também podemos fazer uso de algumas ferramentas de inteligência que nos possam fazer de uma forma mais inteligente, passo o pleonasmo, triagens em função dos conteúdos, em função da interpretação e da inferência dos conteúdos, agregação, automatização e automação de encaminhamentos e também pré-propostas de ação e de respostas com base em automação e robotização a partir da informação que já está nos nossos sistemas. Portanto, é todo aqui um potencial não só de otimização de gestão, mas do uso destas novas ferramentas de inteligência que estes novos modelos de relacionamento também nos podem trazer. Muito obrigado. Joyce, agora ouvimos aqui os desafios destes senhores, destas instituições. No fundo, todos nós como cidadãos estamos expectantes pelo resultado.
O que é que a tecnologia, as plataformas, digamos, como especialista, não é? Com muitos anos de experiência nesta área e também cruzando a experiência que tens, quer do ponto de vista de tecnologia, quer do ponto de vista de conhecimento do setor público, e mais que as tecnologias, no sentido de qual é a ajuda digamos, que os prestadores de serviço podem dar à administração pública para que, efetivamente, a administração pública não se perca nas dificuldades tecnológicas e se possa concentrar naquilo, nas políticas, nas implementações das políticas, no desenho de políticas melhores para todos nós. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado à EDC. Boa tarde. Muito obrigado aos meus colegas de painel. É uma honra partilhar este espaço convosco. É profunda admiração pelo trabalho que têm desenvolvido e que vão desenvolver garantidamente nos próximos tempos. A Devoteam, enquanto multinacional, recém-chegada a Portugal, obviamente tem um conhecimento profundo sobre as capacidades das tecnologias, os níveis de disrupção, a discussão sobre os mesmos e, obviamente, a Devoteam ou tantas outras empresas e boas empresas que existem no nosso país com estas valências, devem ter um papel determinante, papel de colaboração com o setor público, papel de entreajuda, porque o caminho da transição digital é um caminho que se faz. A transição digital, eu diria que já é prática, já não é presente, já é passado. Portanto, resta-nos pugnar pela sua boa implementação, olhar para o futuro, saber interpretar os padrões de mudança para que, efetivamente, o serviço ao cidadão seja o mais apropriado a qualquer momento e que nos sirva a todos nós e que confira a este país capacidade para ser mais competitivo. Portanto, o papel do integrador tecnológico é um papel de parceria estreita com o setor público, é assim que eu vejo. Uhum. E tem que ser mesmo. Ok. João, eu acho que o João já tinha lançado o desafio para a segunda ronda, mas eu introduzo, no fundo, tendo em conta a capacidade de intervenção da AMA nos canais de relacionamento com o cidadão e com a empresa, e também tendo em conta o próprio sucesso que alguns modelos que tiveram na altura, mas que se vão ficar na Release 1.0, deixam de ser uma solução, passam a ser um problema. E estou a pensar, por exemplo, no caso das lojas de cidadão, que provavelmente, não sei se está no 1.0, se está no 2.0, mas certamente precisa de mais uma versão, não é? O que é que nos pode anunciar daí que são as linhas mestres da transformação nessa área? Muito bem. Então, se o primeiro eixo que falei há pouco era ajudar a que toda a administração se transforme digitalmente, de forma mais ou menos coerente e harmónica e sintónica, com racionalização de custos, muito em linha com o que a Sofia falou, não podemos perder em mente que sempre o objetivo último, final, o bem maior de tudo isto, é simplificar a vida ao cidadão, individual e coletivo, cidadão e empresa. E por isso, nós vemos que o segundo grande papel da AMA é ser um bocadinho este integrador de serviços, multisserviços. Ou seja, porque, sem dúvida, que a base e que a condição necessária é que todos os serviços setoriais, verticais, façam o seu trabalho de transformação digital e que o prestem ao cidadão. Mas, na verdade, e eu sou um grande defensor das abordagens user-centric, na verdade, o cidadão, quer dizer, não precisa, ou não devia ser necessário, conhecer em detalhe a máquina do Estado. Se é entidade A, B, C, não é? É toda uma arquitetura complexa. E isso ainda hoje acontece. Quando ele entra numa loja de cidadão, ele tira a senha e muitas vezes vai querer tirar o cartão de cidadão, mas depois vai a uma loja de cidadão e depois há um espaço de cidadão e depois não sabe, no meio daquela nomenclatura toda, onde é que tem que ir e a que balcão é que tem que ir. E na verdade, o que faz sentido é desenhar tudo a partir dos life events do cidadão e haver um balcão integrador dos vários serviços verticais, que obviamente nunca vai cobrir os 100% dos serviços, nem é essa a ideia, mas se calhar se cobrir aquela regra dos 80-20, ou se calhar mesmo isto já é um bocado ambicioso, mas que caminhe tendencialmente para os 80-20, que possa, aqueles que são os serviços mais consumidos, mais procurados, mais comuns, que toquem o maior número de life events das pessoas, que possa haver um balcão omnicanal integrador e que depois, quando não conseguir resolver, possa ter uma linha direta
para os serviços verticais para poderem atender. E por isso imaginem o que seria nós termos, então, uma plataforma tecnológica que permitisse este front-end integrado, que pode acontecer para quem sabe e tem literacia, fazerem self-service aqui, a maior parte das transações. O que não for possível aqui, alguns atos vão passar a ser com biometria, em que eu me reconheço, em que eu faço prova de vida, ok? E quem não puder fazer aqui, ou não souber, ou precisar de assistência, pode-se deslocar a um espaço, que é um balcão, onde está uma pessoa que faz grande parte destes serviços, está preparada e habilitada, tem uma plataforma tecnológica por trás, pode ligar para um telefone, um call center de cidadão, pode fazer uma videochamada, ou, no limite, em alguns casos, é até o espaço, a loja que vai ter com ele. E nós estamos agora a tentar desenvolver um projeto e aumentar o número de carrinhas móveis e elétricas com este balcão multisserviços que queremos que vão a um conjunto de populações espalhadas pelo interior. E isto obriga-nos a repensar toda a lógica, o que é esta rede de retail, do fornecimento do serviço público. As lojas faz sentido serem centros comerciais em que todas as entidades vão, cada uma com o seu balcão, cada uma com o seu back-office, cada uma com os seus arquivos, que é a grande parte das lojas que ainda temos e que estamos a montar. Faz sentido isto nos dias de hoje? Faz sentido este consumo de espaço? Então, não podemos ter um balcão integrador de serviços para as pessoas que não conseguem fazer em self-service por aqui e, de facto, depois os serviços das várias entidades poderem estar onde tiverem que estar, onde for mais conveniente, mais barato para eles, libertando espaço dos sítios centrais de atendimento. É todas estas questões que estamos a tratar e a desenhar num projeto que designámos dentro da AMA como o atendimento do futuro, para criar precisamente esta camada muito eficiente, muito user-friendly, de atendimento unificado ao cidadão, numa lógica omnicanal. Mas que seja, e como a Sofia também já falou, muito até proativa. Que no limite eu não tenha que me preocupar quando é que eu tenho que renovar o cartão A, B, C ou D ou tratar deste evento, porque há uma inteligência artificial com os dados que eu permiti que fossem usados a perceber o que é que eu tenho que fazer, e o Estado tem o cuidado de me avisar, de me alertar, de cuidar de mim e dizer-me: queres tratar disto? Sim. E que não me obrigue a ir buscar dados ou a buscar documentos que já estão noutras áreas da administração. E por isso nós vamos criar toda esta camada, e é um projeto grande que também estamos agora a lançar, de dados, para que depois, por um data lake, faça aqui um conjunto de comunicação, e estamos a rever isto, por esta plataforma de interoperabilidade, eu depois consiga ter, então, este alinhamento de processos, consiga ter esta algoritmia com esta inteligência que me dê esta alarmística para prestar este serviço. No fundo, isto pode parecer um bocadinho, se calhar, para alguns, ficção científica, mas estamos a trabalhar nisto, não vai ser já para amanhã. Vamos tentar fazer melhorias incrementais, fazer alguns pilotos para testar tecnologia, em alguns espaços que vamos abrir, mas a visão do atendimento do futuro é um bocado esta, não é? E isto só é possível a chave do sucesso para isto é a cooperação que nós todos conseguimos fazer entre nós. Porque é muito importante que a Segurança Social esteja a fazer este excelente caminho, e parabéns pelo programa Click, que é absolutamente excepcional, vai melhorar muito o serviço, que o faça integrado com o toolkit e como está a fazer, que a AMA disponibiliza, mas que depois, em cima disto, nós possamos fazer esta função integradora até para racionalizar os custos de todos os serviços que têm que estar espalhados pelo país e, se calhar, podiam delegar num balcão integrador um conjunto de serviços que eram feitos com esta conveniência para um cidadão e com toda esta conveniência. E é um bocadinho isto que estamos a desenhar, não é? É ser este integrador de serviços e, no que não for possível responder, especialmente nos canais, há sempre uma passagem para uma segunda linha. Olha, este serviço não conseguimos responder aqui, vamos passar para o colega da Segurança Social, das Finanças, da Justiça, do IRN, e desta forma conseguir aqui que haja um Estado que funcione de forma harmonizada, mas que haja este cuidado de haver uma integração e um melhor serviço ao cliente final, que é o cidadão, e este, do nosso ponto de vista, é o bem maior. Dito isto, só 2 ou 3 notas. Nós vemos aqui a tecnologia como absolutamente essencial. Trabalhar com parceiros do setor privado é absolutamente crítico, mas também percebemos que a tecnologia é um enabler, não é um fim em si mesmo. Ou seja, tem que haver um conceito
bem pensado por trás para que depois a tecnologia faça sentido. É muito importante continuar a apostar na qualificação das pessoas da administração pública, ou seja, este atendimento que nós estamos a falar é um atendimento altamente qualificado, não é uma coisa menor na cadeia, digamos assim, de valor, e tem que haver uma grande aposta nos recursos humanos, uma grande aposta na formação das pessoas e destas pessoas em particular. E depois também uma última nota de que o trabalho da ESPAP é absolutamente crítico para as entidades públicas, e nós somos um cliente, parceiro-cliente, e no fundo temos aqui vários papéis uns com os outros, porque de facto a contratação pública é algo desafiante para quem quer inovar, para quem quer ser ágil, rápido, e por isso todo este trabalho que a ESPAP faz é absolutamente crítico para que nós consigamos ser uma entidade pública, nós próprios ágeis e eficientes na nossa atividade. Mas eu acho que a pedra de toque é esta. O sucesso de tudo isto será o sucesso da colaboração entre as entidades e, de facto, é uma coisa em que nós, na AMA, estamos muito empenhados, é criar aqui um modelo cada vez mais próximo de trabalho com todas as entidades do setor público para que, no fundo, deixando que cada um possa fazer o seu caminho de transformação e que isso é a base para que depois a gente possa, em conjunto, prestar um melhor serviço ao cidadão e à empresa. É esse o grande desafio e é isso que nos motiva e é para isso que vamos continuar a trabalhar. Obrigado, João. Este é o interesse, mas também o desafio de um painel destes, não é? Quer dizer, os temas são tantos e tão interessantes, havia aqui tanta coisa para aprofundar um pouco. Falou do tema dos dados, que é só em si um tema e transformador, não é? Quer dizer, o sucesso, digamos, do trabalho que fizerem nessa área, acho que é disruptivo, diria eu, não é? Na monetização dos dados da administração pública, dando, digamos, o sentido abrangente à palavra monetização e pondo ao serviço da própria administração e do cidadão e das empresas, e também a parte da infraestrutura, do framework e das infraestruturas, acho que também é um mundo interessantíssimo. Fica para uma próxima vez, certamente. Passando aqui ao César, eu fazia aqui só um ponto de situação, só para descansar aqui o resto dos elementos. É que o tempo ali está-se a esgotar, faltam 5 minutos, mas eu creio que temos aqui uma tolerância. Eu acho que cada um agora, 5 minutos por cada uma das intervenções, não me vão matar, porque nós tínhamos aqui uma tolerância e, portanto, vamos apontar. Imediatamente passo para o César. César, eu ia pegar agora na componente mais de BPO, não é? Que é muito rica portanto, quer seja na área financeira, quer seja na área de recursos humanos, ou também na área das compras, portanto é uma área de BPO. Quais são, no fundo, os investimentos que estão a ser feitos para a utilização de tecnologias para no fundo, permitir que essas áreas aumentem a eficiência e escalem bem também, não é? Aliás, tudo aquilo que ouvimos aqui que referente ao front office, não é? A capacidade depois tem que ter por trás, além das características de negócio, depois um conjunto de infraestrutura de contabilístico, financeiro associado, que tem que ser também muito eficiente para responder às necessidades das entidades públicas que as utilizam. E, portanto, eu costumo usar muito a imagem de que o trabalho que nós fazemos pode não se ver, mas sente-se. Ou seja, se nós formos capazes de ter modelos contratuais eficientes, de infraestrutura tecnológica para suportar os serviços que nós colocamos, porque nós trabalhamos tudo isto assente em tecnologia. E, portanto, nós não disponibilizamos nenhum serviço partilhado que não tenha por base a infraestrutura e as aplicações que nós temos desenvolvidas centralmente. Okay? E, portanto, este é um tema fundamental. E é por isso que nós temos um programa muito intensivo de desenvolvimento de projetos. Aliás, é um desafio muito grande que está dentro da casa, porque este tema que o João referia, e nota-se bem que o João está há menos de 15 dias na função, com entusiasmo, ainda bem que é assim. Vai-me passar. Não, espero que não. Sinceramente, espero que não. Mas dizia, esta necessidade de colocar em cima das casas este esforço de desenvolvimento e de construção daquilo que é o novo amanhã, com esta capacidade de fazer novas funcionalidades, com acréscimo de valor naquilo que é entregue, é muito importante. E desse ponto de vista nós estamos a aproveitar o projeto do PRR a todos os níveis, desde do nível infraestrutural, com a renovação dos data centers, dos equipamentos, ao nível aplicacional, com a modernização dos sistemas e depois com a própria disponibilização dos negócios. Ou seja, nós teremos, num futuro próximo, sistemas contabilísticos e orçamentais mais próximos das entidades e mais eficientes na capacidade que têm de entregar aquilo que são as suas necessidades de reporte e de controle financeiro,
teremos sistemas de processamento salarial mais completos. E em algumas situações, aquilo que nos é pedido é muito alargar o portfólio de prestação de serviços em que nós precisamos de fazer investimento para poder acompanhar esse exercício. E, portanto, também aí as tecnologias são fundamentais para podermos escalar rapidamente esta oferta. E não há na área da contratação pública, acho que é o caso mais simples de identificar. Se nós formos capazes de entregar soluções que permitam fazer contratação mais eficiente, mais controlada, mais rápida, garantindo a transparência e a segurança da transação, acho que estamos todos de acordo que é isso que queremos desenvolver. Também partilho desta ideia que foi geral de que nós não conseguimos fazer isto sozinho e este dinheiro que está no PRR é um dinheiro para os parceiros do mercado trabalharem connosco no desenvolvimento destas soluções. E nós temos desenvolvido estas plataformas sempre com parceiros e temos tido um trabalho muito impressionante e muito significativo de todos os parceiros envolvidos nos diversos projetos. E outra das coisas que eu acho que era importante também partilhar é de que nós temos que construir, e construímos no nosso caso, um roadmap que não é um roadmap de implementação a longo prazo, ou seja, é um roadmap onde nós temos que ter entregas faseadas por blocos funcionais, sem perder a visão do conjunto, sem perder uma visão estruturada, mas ser capaz de entregar soluções em períodos relativamente curtos de tempo que nos permitam resolver problemas de negócio. Nós estamos a tentar fazer isso, achamos que estamos a fazer isso em algumas áreas. Temos um problema de desenvolvimento aplicacional numa determinada área, temos que resolver o problema estruturalmente, obviamente, mas essa estruturação não pode ficar 2 anos à espera de ser desenvolvida. E, portanto, temos que encontrar parceiros que tenham a capacidade de ter metodologias mais ágeis, mais capazes de entregarem de forma faseada, para que possamos começar a disponibilizar às entidades nossas clientes, às entidades públicas que precisam disso para poder desenvolver as suas missões junto do cidadão e da empresa, esses blocos de soluções. E isto norteia o trabalho que temos feito nesta área. Muito bem. Esse tema que abordámos da eficiência e que falou também na perspectiva do alargamento do portfólio de serviços, também olhando para a administração pública como um mercado onde a ESPAP já tem muitos clientes, mas ainda há muitos clientes para conquistar e, portanto, a eficiência aí também vos pode ajudar a escalar e poder oferecer o vosso footprint, por assim dizer, poder alargar, o que seria sempre um benefício. Um exemplo simples e recente é o da fatura eletrónica. Ou seja, no caso da contratação pública, Portugal, somos um caso de estudo, temos contratação eletrónica desde 2009, somos, a nível europeu, uma referência nessa matéria. No caso da fatura eletrónica não era assim. E, portanto, a implementação foi feita em anos recentes. Ora, implementar uma solução de fatura eletrónica no meio central, disponibilizá-lo para 2.000 entidades públicas, tem um efeito de aceleração, que a implementação per si de cada uma destas entidades, garantidamente, não traria. Portanto, é apenas um exemplo de uma solução que pode rapidamente integrar cumprindo sempre, e aí completamente de acordo com isto, os estándares tecnológicos definidos e o alinhamento da integração, da utilização das plataformas de interoperabilidade, porque obviamente faz sentido que toda esta informação possa ser um dia mais tarde utilizada, partilhada, tratada e até disponibilizada à sociedade como uma forma de um mecanismo de transparência para a análise e o tratamento que entendam adequado nessa função. Quanto mais nós conseguirmos integrar a informação que está no interior da administração pública e formos capazes de tornar eficientes estes processos, que são processos muito pouco visíveis deste ponto de vista, eu acho que ganhamos todos como sociedade com isso. Sofia, olhando para a segurança social, imagino, não é? Quer dizer, que é um mundo de legislação, de programas, portanto, é um sítio onde prestar serviço escala muito mal, não é? Portanto, e porque deve ser um mundo de exceções, um mundo de detalhes, não é? Um mundo onde a compliance também é complexa, muito complexa. Pegando agora nas tecnologias, temos aqui um conjunto de tecnologias interessantes, não é? Que podem ajudar, admitindo que não se consegue
rapidamente simplificar a legislação, os programas, as exceções. Qual é o plano, como é que projetam utilizar as tecnologias? Estamos a falar, obviamente, RPAs, Intelligent Automation, para conseguir que os serviços da Segurança Social consigam escalar melhor, não é? Ok, Nuno. Bem, alguns dos processos de intelligence também já falei no ponto anterior e, portanto, já não vou introduzir, mas pegando aqui nesse termo da complexidade, e de facto eu acho que é quase inevitável fazer só aqui assim um pequenino enquadramento, porque eu acho que a área da segurança social é das áreas setoriais da administração, a par da saúde, aqui que nos últimos anos tem aqui um contexto que eu acho que vale a pena recordar aqui fortemente, só para se perceber porque é que a pressão sobre algumas soluções tecnológicas tem sido particularmente grande na segurança social. De facto, a complexidade é grande e isso acaba por ditar muito do ritmo e também impor muitas das prioridades, mas o que nós temos é, e recordando aquilo que é o papel da segurança social, começando aqui pelas bases, e que é por isso que depois se diferencia naquilo que vai fazer a seguir, é um papel de proteção social. Portanto, o papel da segurança social é fazer a proteção social e suportada naturalmente numa eficiência na arrecadação contributiva, mas é proteger e pagar. E, portanto, a eficácia das políticas públicas, e é por isso é que estamos aqui a falar de como é que a tecnologia pode ajudar a eficácia das políticas públicas, tem alguns indicadores de medida dessa eficácia e que passam não só pela execução, porque para a segurança social não basta executar. Há aqui outras medidas de eficácia que não têm só a ver com a execução, mas têm a ver também com a universalidade, não deixar ninguém de fora que é potencialmente abrangido e, portanto, quando estamos a falar de exceções, temos que medir toda a abrangência e com a oportunidade. Isto significa que a oportunidade é fazermos aquilo que temos que fazer quando tem que ser feito, quando as pessoas precisam de nós. E, portanto, não é algo que possa esperar. Portanto, nem o universo pode ser diferente daquilo que é, nem o tempo pode ser diferente daquilo que é necessário. E porquê é que eu estou aqui a fazer este enquadramento? Porque, de facto, estes últimos meses, muitos meses, largos meses, e como todos devem calcular, a par dessa outra área governativa, que foi a saúde, a Segurança Social teve aqui uma pressão muito grande durante toda esta crise pandémica, onde foi necessário responder de forma, lá está, não só com eficácia, mas também com oportunidade e universalidade, àquilo que foram as medidas de apoio às empresas, aos trabalhadores e às famílias. Foi preciso apoiar as empresas na sua atividade de forma extraordinária para não fecharem, deferir contribuições para que os postos de trabalho se mantivessem e assim apoiar os trabalhadores e apoiar as famílias também, que precisavam de ficar em casa com a suspensão das atividades leitivas e tinham que continuar a receber. Portanto, apoiar 4 milhões e meio de pessoas neste período é, de facto, um desafio, porque tudo era em tempo recorde. E, portanto, à parte daquilo, coloquem sobre aquilo que é uma atividade normal, como o Nuno diz, em termos legislativos, que tem milhares de qualificações diferentes. Vamos colocar agora mais dezenas de novas prestações e, portanto, dezenas de novos processos que tiveram que ser implementados em tempo recorde. E ainda estamos no rescaldo de uma crise sanitária e temos que, no início deste ano, por força aqui de um conjunto de situações que conhecemos e da ruptura das cadeias de abastecimento, e, enfim, ter que fazer apoios extraordinários às famílias, com prestações únicas, pontuais, mais processos extraordinários em tempo recorde. E agora também com mais um conjunto de medidas da responsabilidade da Segurança Social, exclusivamente da responsabilidade da Segurança Social, que têm que, mais uma vez também, cumprir com estes objetivos de oportunidade e de abrangência aquilo que são estas 3 medidas de apoio à família, do complemento de pensão, da prestação dos dependentes e do valor dos 125 euros aos titulares de rendimentos acima dos 2.700 euros. E, portanto, tudo isto acaba por acontecer em cima da atividade normal. E, portanto, em cima da atividade normal, aquilo que nós percebemos rapidamente é que temos aqui alguma limitação em termos de capacidade humana. Há aqui um outro processo que também é extraordinário, que começa naquilo que para nós é a base de tudo, que é a identificação, e que no âmbito do acolhimento de refugiados nos causa também aqui uma pressão enorme logo no âmbito da identificação. Para terem uma ideia, se o ano passado nós atribuímos 60 mil NICs na hora, este ano nós já temos mais de 260 mil NICs na hora no mesmo período de janeiro a agosto. E porquê é que eu estou a falar em tudo isto? Porque
de facto, sobre a atividade normal, todos estes números, toda esta dimensão, com este ritmo, e que não pode esperar mais um mês ou mais 2 meses, porque não estamos só a falar de inovação, estamos a falar de oportunidade. O digital, que foi fundamental para dar resposta a toda esta emergência, não chega e, portanto, temos que começar a introduzir também outro tipo de ferramentas. E aqui estou a falar também em ferramentas de robotização. Portanto, alguns destes processos têm que ser suportados, tiveram que ser suportados por robotização. E a atribuição dos NISs, por exemplo, àquilo que foram os cidadãos abrangidos pelo acolhimento temporário, 80% deles, mais de 80%, já foi feito através destes processos de robotização, que de outra maneira não seriam possíveis. Temos também aqui outros processos que vale a pena, e eu acho que acabam por ser aqui também sempre emblemáticos, que têm muito a ver com aquilo que é a eficiência do próprio sistema. Aqui não com aquilo que é mais core e conhecido como mais core, que é a componente de arrecadação contributiva e de pagamento de prestações, mas que é a própria eficiência do modelo de gestão de risco. Estou a falar aqui da prevenção e da prevenção da fraude, e também o eixo 3 do programa CLIC tem aqui um subeixo de previsão inteligente daquilo e combate inteligente àquilo que são os indicadores de fraude. E que também vai beneficiar destas ferramentas para conseguirmos inferir aqui alguns comportamentos e agirmos de forma proativa e de forma mais eficiente também em prol de uma boa arrecadação e de uma arrecadação eficiente de contribuições. O que é que eu gostaria aqui também, só por último, de destacar relativamente a estes temas da robotização e da automação? Não só porque, do ponto de vista daquilo que é evidente, o setor público partilha daquilo que são as mesmas dores e os mesmos desafios de um setor privado. Temos mais volume de trabalho com menos tempo e não temos mais pessoas, temos menos pessoas, temos uma faixa etária mais elevada e precisamos de tornar estes processos mais eficientes, mas sobretudo também pelas pessoas. Acho que há aqui um tema também importante que ultrapassa o tema da eficiência, a questão da eficiência, mas que tem a ver com o propósito para o qual as nossas pessoas e todas as pessoas trabalham e querem trabalhar e pretendem trabalhar. Trabalharmos em processos de automação também nos permite não só libertar as pessoas para tarefas de maior valor acrescentado, e é nisso que também estamos a trabalhar, e é esse o foco que também nos deve mover, mas porque também as pessoas cada vez mais, e aqui o setor público não é diferente do setor privado, temos que ter uma preocupação, porque as pessoas têm-no em ter um propósito naquilo que fazem, e em ter um sentido de proximidade entre aquilo que é o seu trabalho e a forma como o seu trabalho impacta aqueles que nós servimos. E, portanto, fazer isto também pelas pessoas e não só pela eficiência interna é algo que também não é diferente do setor público para o setor privado, e também é uma coisa que também, um aspecto que também devemos ter, setor público em mente. Obrigado, Sofia. Já me fazem sinais frenéticos dali. Temo que vá ser despedido para onde não posso estar cá, o que será uma pena para vocês, será uma vantagem, mas para mim será certamente uma pena. Joyce, para terminar rapidamente, eu tinha-me dito que tínhamos aqui 15 minutos de tolerância, mas enfim, não sei se tenho ou não, porque fazem muitos sinais. Terminava pedindo, Joyce, que pudesses falar. Nós temos aqui muita ideia, obviamente vem do privado, não é? Temos sempre aquela ideia da administração pública, de uma dificuldade do eles e do nós, não é? Que vem muito também da necessidade do compliance, de cumprir o compliance, mas eu acho que a administração pública tem feito um caminho extraordinário, não é? Nessa área de incorporar o contributo dos prestadores de serviço e do privado em parcerias para conseguir, e acho que não estamos onde estávamos, claramente, estamos muito melhor. Lança o desafio ao contrário, à área, digamos, dos prestadores de serviço, que também não podem ser só provedores de tecnologia, não é? Quer dizer, não podem ser alguém que põe a tecnologia ao dispor da administração pública e agora vocês tratem de lá disso, que eu já fiz não é? Tem que dar mais valor, não é? Como é que vocês veem isso? Acredito que partilhes desta imagem. Como é que tu vês, no fundo, a relação mais enriquecedora, mais eficaz entre digamos, os privados, os prestadores de serviço, neste caso, e a administração para resolver estes desafios? Peço desculpa por o time-out já foi mostrado, portanto, e vai ver, e obviamente a administração pública portuguesa tem feito um trabalho notável nestas últimas décadas, um trabalho que tem sido desenvolvido em parceria, portanto, dito com sentimento e com conhecimento, mas eu acho que o essencial é público e privado estarem alinhados no rumo. E eu acho que o rumo aqui é a obsessão pelo cidadão. E foi aqui dito várias vezes. Nós estamos com 3 gerações de cidadãos.
não é? Ao mesmo tempo, pessoas com diversos níveis de sensibilidade, pessoas muito exigentes sob o ponto de vista do nível de serviço e orientarmos-nos ao cidadão, diria que elevando esta orientação a uma obsessão, ajuda-nos no alinhamento inicial. A partir daí, eu diria que o trabalho em parceria é um trabalho natural, é um trabalho que nos permite olhar para a tecnologia hoje, olhar para a tecnologia amanhã e formatar a melhor equação para prestar um excelente serviço ao cidadão. Falou-se aqui em automação. A automação, diria que é um tema que está a assumir grande importância. A automação inteligente, fala-se também muito em blockchain, fala-se em smart contracts. Há muito, já para não falar depois nos metaversos, não é? E o que é que isto vai querer dizer ali para o João e para a reflexão do João e do atendimento. Mas é este caminho, esta descoberta que tem de ser feita em conjunto, que seja feita de braço dado. Eu estou convicto que vamos fazer um excelente trabalho e vamos ser, se é que não somos já, mas vamos ser uma nação mais inteligente. Obrigado, Joyce. E principalmente pela ter sido sintético, acho que assim provavelmente consigo estar cá para o ano. 3 pontos a agradecer ao painel, espetacular, muito interessante ter-vos cá e é sempre bom ouvir os vossos contributos. Agradecer em particular à Devoteam pelo apoio que deu a este painel. Agradecer sem também a Devoteam e outros não podíamos estar aqui. E uma nota só para a audiência, agradecer obviamente a vossa paciência, a vossa atenção e não esquecer que estão nas costas da cadeira, julgo eu, nessas coisinhas pretas, um QR Code, usem os vossos telemóveis, respondam ao inquérito, deem feedback, que é para o ano, no 26º Direction, sejamos melhor. Obrigado a todos e... Obrigado.